Que alegria, mais uma semana encontrando você aqui no programa A Redenção, que começa agora para você, para sua família, para aquele convidado especial, aquela pessoa que você mandou mensagem para acompanhar esse encontro de crescimento na fé. Tudo conduzido, sim, pelos ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos missionários da Congregação dos Redentoristas, do Santíssimo Redentor. Você é muito bem-vindo a esse nosso retiro espiritual, viu? Tá anotando tudo direitinho, hoje é sua primeira vez aqui no programa Redenção, que bom é ter sua companhia e o programa de hoje, através dele, Deus vai falar muito com cada um de nós. Junto conosco nessa caminhada de fé, Padre Frederico Ozanam, missionário redentorista. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa. Deus abençoe também você, meu querido irmão e irmã, que agora se une a nós em sintonia de fé para crescermos juntos, né, com Santo Afonso Maria de Ligório, que é bispo, doutor da igreja, alguém que é referência para nós e nos ajuda a progredir, a crescer, nos ensinamentos cristãos, a experiência do encontro com Deus e do amor a Cristo Jesus. Ô Padre Frederico, e a nossa meditação de hoje, a nossa oração de hoje vai acontecer mediante a qual tema? Nós estamos refletindo o livro de Santo Afonso, Uma Estrada de Salvação, e hoje o tema é pureza de intenção. E a pureza de intenção, Padre, vai muito além do que aquilo que a gente tem conhecimento. Eu confesso que uma vez alguém me falou sobre a pureza de intenção, eu fiquei assim, perplexa, o quanto que é profundo esse tema. Então, para todos ficarem bastante atentos, não é, Padre? Bastante atentos, ligadinhos aí, para crescermos também na compreensão do que vem a ser essa chamada pureza da intenção. E não estamos sozinhos, claro, não é sozinhos que vamos viver esse momento, de jeito nenhum. Nós temos sim a ajuda da graça de Deus. Então eu convido você a clamar junto conosco, vem Espírito Santo de Deus. E conduzidos pela unção e pela força do Espírito Santo, vamos meditar a palavra de Deus. Palavra linda, palavra de hoje. Tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia? Então abra em Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. E a palavra fala a cada um de nós, dizendo assim, sentado em frente ao tesouro do templo, Jesus observava como a multidão colocava ali o dinheiro. Muitos ricos colocavam bastante. Chegou então uma viúva pobre e colocou ali 2 moedinhas de pouco valor. Então Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros no tesouro. Todos eles deram do que tinham de sobra, ao passo que ela, de sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. E aí você, eu, todos nós, quando ouvimos essa palavra da oferta da viúva pobre, nós somos chamados a olhar para o nosso coração e perceber, o que eu tenho dado para Deus?
Ô Padre, é importante observarmos essa palavra, porque através dessa palavra Deus nos convida a observar tudo que nós temos feito e como temos feito, com qual intenção, não é, Padre? Nós entramos no X da questão, nosso tema, a questão da pureza da intenção. E o texto bíblico que nós estamos refletindo agora, de Marcos capítulo 12, vai direto ao ponto. Aquela pobre viúva deu apenas pouquíssimas moedas, 2 moedinhas. O que para os ricos parecia algo insignificante, para Jesus não. Porque Deus vê para além da aparência. Ele vê a verdade do nosso coração, a intenção real. Ou seja, aquilo para aquela senhora viúva, pobrezinha, significava tudo. Ela deu com generosidade, coração aberto, essa capacidade de se doar a Deus plenamente. Eu oferto tudo para Deus, tudo que sou, tudo que tenho. Então, este texto bíblico nos convida a avaliarmos também a nossa própria vida. Aquilo que eu estou fazendo, de fato, eu tenho feito para agradar a Deus? Para manifestar a Ele o meu amor? Ou tenho feito de qualquer jeito, de forma mecânica, tenho ofertado para Ele aquilo que não faz diferença nenhuma na minha vida? O texto é um convite a avaliarmos a nossa prática, que reflete o nosso interior, a nossa comunhão com Deus, a nossa unidade com o Senhor. Se amamos a Deus de todo o coração, com toda a força e entendimento, é claro que seremos capazes também de ofertar para Ele o melhor. E traduzir isso também na vida do irmão, da irmã, na forma como tratamos o outro, como lidamos de forma a acolher, a ajudar, a socorrer. A oferta da viúva foi aquela que mais chamou a atenção de Jesus. Aquilo que fazemos, realizamos, será que está chamando de forma positiva a atenção de Jesus? Pensemos nisso e procuremos, é claro, colocar a nossa vida em sintonia com a palavra de Deus que nos ilumina. Ô Padre, e quando o senhor fala colocar a nossa vida em sintonia com a palavra de Deus, tem uma outra palavra que Santo Afonso cita aqui nos seus ensinamentos, que é a palavra que está lá em Mateus 6, 22, 23, que diz assim: se o olho for são, todo o corpo será luminoso, mas se o olho estiver doente, todo o corpo estará na escravidão. E aí Santo Afonso diz assim, ó: o olho são significa a intenção pura de dar gosto a Deus. O olho doente significa a intenção não reta, quando se age por vaidade ou para agradar a nós mesmos. E aí a gente olha para a nossa humanidade, e com certeza você já passou por isso, como eu também já passei, o Padre também, todos nós seres humanos nós passamos. Quantas vezes nós fazemos as coisas para agradar as pessoas, não é? Quantas vezes nós fazemos as coisas, agimos por vaidade. E Padre, é uma grande luta na nossa humanidade viver com essa pura intenção de agradar a Deus, porque naturalmente a nossa humanidade já vive essa vaidade e esse agradar os outros, não é? Somos facilmente levados a fazer aquilo que é próprio do nosso instinto, tantas vezes egoísta, né? Marcado pela vaidade. Eu quero fazer para aparecer, para ser considerado pelos outros bom, ou seja, e o texto bíblico nos fala desse olho que vê de forma pura, né? Ou seja, dar gosto a Deus, oferecer ao Senhor aquilo que há de melhor em nós, com esta reta intenção, né? Esse olho são, esse olho sadio, que vê de acordo com o olhar do próprio Deus, com caridade, com amor, fazer tudo por amor a Deus. E Santo Afonso Maria de Ligório já nos ensina que a santidade a que somos chamados, significa muito amar a Jesus, amá-lo com toda a nossa força, entendimento, coração. Então, muito cuidado, né? Precisamos purificar as nossas intenções, purificá-las, porque do contrário nós seremos facilmente levados a nos perder. O que vale para Deus, lembra aí da oferta da viúva, que era tão pouco aos olhos humanos, mas para Deus não era, porque ela ofertou tudo de si. Então, que possamos nos purificar das vaidades,
da vanglória. Somos tentados a isso, todos nós. Então, muito cuidado, né? Que nós possamos praticar as virtudes que o Senhor Jesus nos ensina, com a luz bendita do Espírito Santo, a força de Deus. Ô Padre Frederico, a gente sempre fala, né, que a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo, Sim, não é? sim. Muitas vezes a gente faz tanto, e diante de Deus, às vezes aquilo que a gente está fazendo não tem nenhum valor, porque nós estamos fazendo com outra intenção, e não a intenção de agradar a Deus. Mas como, Caísa, que isso acontece? Santo Afonso, Padre, ele diz aqui no seu texto, e você que está também nos acompanhando, que quando ele diz assim, o profeta Ageu diz que as obras, mesmo as santas, se não forem feitas por Deus, estão numa bolsa furada. E aí continua, daí tudo escapa e nada fica. Por outro lado, as ações feitas para dar gosto a Deus, mesmo de pouco valor, valem mais do que muitas obras feitas sem reta intenção. Então, o que vale, como disse já o Padre Frederico aqui, bem no início, quando ele começou a fazer a meditação junto com a gente, ele falou, para Deus o que vale é a intenção do coração. E o senhor concorda, Padre, que muitas vezes nós, seres humanos, a gente olha muito no que está fora e esquece de olhar o que está dentro, lá no nosso coração, quando a gente vai realizar algo? O próprio texto bíblico fala assim que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Uhum. Então, a pureza da intenção, ela, muito mais do que número, eu realizo muitas obras, muitas e cada vez mais eu realizo obras e obras e obras. Não. A importância para Deus não está no número, mas na qualidade. Tudo fazemos por amor a Deus. As menores obras que fizermos, sejam elas feitas para agradar a Deus, para manifestar o nosso amor. Coisa simples. De repente você está aí no trabalho doméstico, lavando vasilha. Então, coisas simples sejam feitas elas por amor a Deus. Eu não quero fazer isso, enfim, isso para mim é muito difícil. Faça por amor a Deus. Faça aquilo que tem que ser feito pensando sempre no Senhor, né? Que as nossas ações sejam todas elas voltadas para Ele, para glorificá-lo, para amá-lo cada vez mais e deste modo também estarmos com Ele em comunhão. Essa sintonia de fé que acontece nas diversas dimensões da vida. Muita gente pensa que o encontro com Deus ele fica restrito à igreja-templo. Não. Eu preciso buscá-lo sim, nos sacramentos, na igreja, na palavra, mas dali saio alimentado para ser sal da terra e luz do mundo. Onde eu estiver, lá na minha casa, no meu trabalho, na forma como eu lido com o irmão, com a irmã, não adianta nada dizer assim, eu amo a Deus, mas eu trato o meu irmão de forma a ignorá-lo, de forma desrespeitosa. Eu deixo de ver o Senhor presente no meu irmão e nas obras que eu faço, repito, as menores, se feitas com amor, como já nos ensina a própria Santa Teresinha, né? As coisas aparentemente insignificantes aos olhos dos homens, feitas com amor, muito valem. Contam muito para Deus, como diz aí o texto do profeta Ageu, né? Se a gente faz mesmo coisas santas, mas por vanglória, por vaidade, a gente está colocando tudo numa bolsa furada. Não se sustenta, de nada adianta, se perde. Então, reflitamos sobre isso e na nossa oração peçamos a graça do Espírito Santo cada vez e sempre mais para que possamos, obviamente, tudo fazermos para manifestar a nossa filiação divina, para retribuir o tanto amor de Deus para conosco. Claro que tudo que fizemos é pouco diante do tanto que Deus já fez, mas nós somos chamados a realizar obras que manifestem a nossa pertença ao Senhor, especialmente o nosso amor a Ele. O Padre Frederico já deu alguns sinais aí no nosso dia a dia de como buscar essa pura intenção, né? Essa pureza de intenção. E Santo Afonso também fala aqui no texto, um dos melhores sinais. Se você está aí com dúvida, mas como que eu vou saber se eu estou agindo com pura intenção, com pureza de intenção? Um dos melhores sinais para se verificar se alguém age com reta intenção é
se quando a ação não tem efeito que desejava e ele não se perturba de forma alguma. Outro bom sinal é quando alguém faz uma ação e, embora seja criticado ou colha a ingratidão, permanece contente e tranquilo. Por quê? A intenção do coração era de agradar a Deus e não agradar aos homens, independente do efeito que teve externamente, não é, padre? Mas eu sei que a minha intenção foi outra. E se eu tenho essa clareza, né, Caísa, eu fico tranquilo. Isso. Eu não vou me frustrar. Os outros não reconheceram o meu trabalho, aquilo que eu fiz. Eu não vou me frustrar, porque eu sei que eu fiz para o Senhor. Mesmo que os outros não me reconheçam, não me aplaudam, isso não conta para mim, porque eu busco dar gosto a Deus, dar gosto a Deus. Então, isso me tranquiliza, isso tira um peso enorme das minhas costas. Eu, fazendo o que faço para realizar a vontade de Deus, eu fico tranquilo. Eu sei que em quem depositei a minha esperança, eu sei que o meu trabalho, o meu labor, o meu suor é feito sempre, sempre, sempre para Ele. Então, se chegam até mim críticas que não procedem, se chegam até mim a ingratidão, isso não vai me abalar, porque eu tenho essa clareza. Eu sei que estou profundamente ligado ao coração de Jesus e por Ele eu sou abastecido, alimentado e perdoado. E como nós falamos no início, viver isso tudo, essa busca pela pureza de intenção, nós precisamos lutar e não desistir. Por isso, nós temos a nossa dica, sugestão para que você lute durante a semana e quem sabe durante toda a vida, não é, padre? Com o nosso Redenção no dia a dia. Dia a dia, bem lembrado pela Caísa, né? Não só na semana, mas uma prática que nos ajude a viver esta pureza de intenção, esta reta intenção ao longo da vida. Os ensinamentos de Santo Afonso são para a nossa vida cristã, portanto eles podem ser praticados no cotidiano do nosso existir. Se queremos agradar a Deus, tudo faremos para colocar a nossa vida em sintonia com a vontade dEle. E a sugestão para nossa semana em especial, mas pode ser para todo dia, é ajudar um irmão ou uma irmã que precisa, por exemplo, de uma doação. Então você é chamado a exercitar a sua caridade. Por Deus, essa motivação maior. Se eu amo a Deus, que eu não vejo com estes olhos, eu tenho que traduzir isso no meu amor também ao irmão que eu vejo. Então, caridade, doação, socorro, ajuda a quem mais precisa. E que bênção é crescer na fé, não é? Louvado seja Deus pelos ensinamentos de Santo Afonso, louvado seja Deus por esse retiro espiritual que nós vivemos aqui no programa Redenção. Vamos falar da intercessão de Nossa Senhora? Santo Afonso tanto nos motiva aí a cultivarmos essa devoção à Virgem Maria. E tem o Glórias de Maria, uma das obras de Santo Afonso, que nós sempre destacamos um trecho do Glórias de Maria aqui no A Redenção. E estamos falando das práticas de devoção à Nossa Senhora. Hoje vamos falar de dar esmolas em honra de Maria. E lá no trecho que nós vamos destacar diz assim, ó: não deixem, pois, os devotos de Maria de dar cada dia em sua honra uma pequena esmola, que devem aumentar nos sábados. E se não podem fazer mais, ao menos pelo amor de Maria, pratiquem alguma outra obra de caridade, como assistir os enfermos, rezar pelos pecadores e pelas almas do purgatório. Vale lembrar, padre, que nós falamos no Redenção no dia a dia sobre a questão de ajudar alguém que necessita. Isso. E aí a Virgem Maria nos convida a isso também, como devotos dela. O verdadeiro devoto de Maria, já nos ensina Santo Afonso, é chamado a ter essa prática de socorro a quem mais necessita. Lembre-se daquilo que aconteceu com a Virgem Maria após receber o anúncio do arcanjo São Gabriel, de que ela foi escolhida pelo Pai para ser a mãe do Divino Salvador Jesus. O anjo, em momento algum, diz para ela: vá ao encontro de Isabel. Mas ela
cheia de Deus, cheia da graça, foi ao encontro daquela que mais precisava. Então, os devotos verdadeiros da Virgem são chamados a realizar este mesmo movimento. Se pôs a caminho, não é, Se padre? colocar a caminho. Ela se pôs a caminho, nos ensina a fazer a mesma coisa. A esmola, que nós somos chamados a praticar por Santo Afonso, é uma prática cristã e ela traduz algo muito maior, que é a caridade. A caridade que vem de Deus. Deus é amor. Então, sejamos nós também, sob a intercessão preciosa de nossa mãezinha, esse testemunho vivo do amor de Deus para com quem mais precisa. Caridade, estender a mão, ajudar, socorrer, dar esmola, de Santo Afonso. Mas hoje eu não posso dar esmola. Não tem problema. Santo Afonso indica uma outra obra de caridade que é rezar pelas almas do purgatório, diz ele aqui, visitar os enfermos, assisti-los. Há quanto tempo você não visita alguém que está acamado, por exemplo? De repente mora aí tão pertinho de você, procure fazer isso. É também uma forma de vivermos essa caridade, este dom maior do Espírito Santo para a nossa vida. Então, rezarmos pelos pecadores, pedimos a nossa conversão e a conversão dos demais pecadores. É esse testemunho belo da Virgem Maria que nos motiva a irmos além, por amor a Deus. E a cada dia nós somos chamados a trilhar esse caminho de santidade, em busca da salvação. E Santo Afonso está, através dos seus ensinamentos, nos conduzindo, né? É uma didática que nós vivemos e espero que tudo esteja contribuindo para que você alcance a vida eterna, para que para que o Padre, todos nós. E Santo Afonso, aqui no programa, nós sempre deixamos um pensamento, o pensamento de Santo Afonso, para que você guarde também no coração. Quem sabe colocar lá no seu quarto, para você lembrar todos os dias. O tema de hoje, pureza de intenção. E o pensamento diz assim, é preciso, pois, já de manhã, endereçar a Deus todas as obras do dia. É de muito proveito também renovar esta intenção no começo de todas as nossas ações, pelo menos de mais importantes como a oração, a comunhão e a leitura espiritual. Sozinhos nós não conseguimos, não é, Padre? Devemos colocar tudo na mão de Deus para que Ele nos ajude. De forma alguma, Caísa. Sozinhos nós nada podemos. Então, esta sugestão tão prática de Santo Afonso de, ao iniciarmos o nosso dia, assim que levantarmos, fazemos ali a nossa oração e já oferecermos o dia, as nossas intenções a Deus, por Jesus, na luz do Espírito Santo. Então, assim, tudo aquilo que fizermos seja feito sempre para a maior glória de Deus. Então, o meu trabalho, o meu encontro com as pessoas, o dia a dia na minha família, na minha casa, tudo isso é apresentar ao Senhor Deus como reta intenção. Senhor, ajudai-me a fazer tudo por amor a vós. Então, não se esquecer de clamar, de pedir a Deus a bênção para o seu dia, pedindo esta pureza de intenção. Tudo que eu fizer seja feito para corresponder ao amor de Deus e para praticar a santa vontade dele. É por isso que agora nós vamos rezar, junto com o Santo Afonso, contando com essa graça de Deus, não é, Padre? Vamos lá, vamos lá. Meu Jesus, quando começarei a vos amar de verdade? Pobre de mim, busco entre minhas obras algumas feitas só para vos agradar. Não a encontro. Por favor, tende piedade de mim, ajuda-me, para que eu gaste a vida que me resta, servindo-vos e amando-vos. Senhor, fazei que eu vença tudo para vos dar gosto e tudo faça para vos agradar. Suplico-vos pelos méritos de vossa paixão. Maria, minha grande advogada, obtende-me com vossas orações esta graça. Que a graça de Deus alcance a mim, a você, ao Padre Frederico Ozanam, alcance a todos nós, para que sigamos tendo sempre pureza de intenção. E agora, contando com a bênção, e eu tenho certeza que essa bênção vai nos conduzir nessa luta diária, né, Padre? Amém, com certeza. Recebamos, portanto, a bênção de Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Programa lindo, especial. E o que nós queremos, o nosso maior objetivo é sempre contribuir para essa luta sua, de todos nós, para vivermos a nossa fé. Padre, semana que vem tem mais a redenção. Tem mais a redenção. Esperamos você novamente, viu? Isso mesmo. Até semana que vem. Até mais.